A Rádio Brié apresenta Psicologia do Dia a Dia, contribuindo para a promoção de saúde mental e bem-estar. A apresentação da professora e psicóloga Goza. Quinta-feira, estamos chegando com a Psicologia do Dia a Dia desta quinta. E a gente recebe mais uma vez aqui no programa Margarida Maria Paulo Rodrigues Vargas, a Goza. A psicóloga Goza atende em seu consultório na rua Barão do Monte Alto, 125, sala 101. Goza, boa tarde mais uma vez. É um prazer te ter aqui. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui. Muito legal. Todas as semanas a gente traz aí um tema, né? Para a gente debater, nos informar, já que a Goza sempre traz dicas aí da gente lidar com os nossos filhos, com situações entre família. E isso é muito legal. O Goza, o tema de hoje, aproveitando que estamos nos aproximando do Dia dos Pais, é sobre essa relação entre pai e filho que muito me interessa. Vamos falar um pouquinho sobre o impacto da presença paterna na vida dos filhos. Goza, eu tenho a sensação que eu não sou o melhor pai do mundo, mas sempre eu tento estar presente em todos os momentos que eu sei que no futuro podem fazer diferença para o meu filho. De certa forma, eu estou certo? Sim. A gente está muito acostumado a valorizar e a se concentrar na figura da mãe, né? Que a mãe é importante para o filho, que a mãe, a gente foca muito na mãe. Né? De fato, uma criança não sobrevive sem uma maternagem, que é aquela dedicação quase exclusiva nos primeiros meses de vida, que é a amamentação, né? Contorna-se a ausência da mãe, por exemplo, uma mãe que morre no parto e o bebê sobrevive, contorna-se. Mas a situação ideal é a mãe. E o Brasil lutou muito, né, para que a gente tivesse uma licença maternidade longa, que desse à criança uma base importante, emocional, mas também física, de desenvolvimento. E a gente fala pouco no pai, né? Mas o pai é a figura que deve estar por trás da mãe, no sentido de dando suporte à mãe para que ela exerça a função materna. Então, na psicanálise, a gente fala em função materna, função paterna. A função materna é acolher, é abraçar, é cuidar, é proteger. A função paterna é promover, é socializar, é ajudar a assumir responsabilidades, desenvolver pertencimento. Então, o pai é importante, porque às vezes as pessoas falam assim, mas o pai não pode fazer nada por um bebê. Claro que ele pode. Ele estará fazendo por um bebê se ele estiver fazendo pela mãe, para que a mãe possa fazer o que ela tem que fazer, sem sobrecarga. Então, a mãe é a pessoa que amamenta. Tá bom, o pai não pode amamentar, mas ele pode fazer coisas, assumir responsabilidades para que a mãe descanse durante o dia. E ele pode, por exemplo, fazer uma comida, arrumar a casa, lavar a roupinha do bebê, para que a mãe durma junto com o bebê, para que ela acorde de madrugada para amamentar e não esteja exausta e não perca a condição de fazer. E não precise dele nesse momento. Nesse momento, né? Ela pode fazer sem ele, mas tem coisas que ele pode fazer. Então, e isso, porque a gente fala assim, isso é só o aspecto prático? Não, isso faz com que esse pai se vincule a esse bebê. Por quê? A gente, no consultório, a gente conhece muitas famílias, muitas crianças. E não precise dele nesse momento. Nesse momento, né? Ela pode fazer sem ele, mas tem coisas que ele pode fazer. Então, e isso, porque a gente fala assim, isso é só o aspecto prático? Não, isso faz com que esse pai se vincule a esse bebê. Por quê? A gente, no consultório, a gente conhece muitas famílias, muitas crianças pequenas, para cujos pais
os filhos são ilustres desconhecidos. Eles não sabem nada da criança. Mas é muito pequeno, eu não sei cuidar. Mas por que você não sabe cuidar? Se você mora com ele, na maioria das vezes, felizmente, né? Você mora com seu filho desde o dia que ele nasceu. É porque você não participou disso. Né? Então, quando você participa, quando é você que lava a roupinha, porque a mãe precisa dormir, que faz uma comida, que limpa a casa, que recebe as visitas, não é? Que preserva a mãe naquele momento que ela está amamentando, você preserva ela, deixa ela quietinha lá no quarto e você fica com as visitas lá na sala. Se você é a figura que barra a invasão da vida de fora, nessa simbiose que a mãe e o bebê têm nos primeiros momentos, você aprende sobre seu filho. Então, à medida que ele for crescendo, você vai tomando o seu espaço ali. Vai acompanhando. Vai acompanhando. E o pai é muito importante nessa entrada do filho. O Freud fala que o pai é a lei. Ele é a entrada do filho na sociedade, na civilização. É ele que corta esse vínculo quase perfeito que o bebê tinha com a mãe, quase exclusivo, de adaptação intensa. Ele fala, não, agora você já cresceu, agora vamos. Normalmente, né, é da função do pai que estimule o bebê a pular, né, o ex-bebê, né, a criança que já cresceu um pouquinho, a pular, a aprender a andar de bicicleta, a pular na piscina, a aprender a nadar. É ele que faz com que o bebê saia daquela coisa ali, adaptação perfeita, e vá para o mundo. Então, sai do seu mundo para ir para o mundo. Para o mundo. É ele que apresenta, não é, para o filho. E tem um livro muito, muito interessante de um psicólogo chamado Alberto Lima, de São Paulo. Esse livro foi escrito quando aqueles meninos em Brasília queimaram o índio. Sim. Galdino dos Santos. Índio Galdino. Esse Dr. Alberto Lima escreveu um livro chamado Brincadeiras Selvagens, Problema Nosso. E ele fala que quando na vida, no mundo, há um excesso de coisas, excesso de poder, não é? Excesso de liberdade, de facilidade, falta o pai. Que o pai é a lei, ele é quem introduz a criança na civilização. Então, nas regras e no desafio, na descoberta, no desbravar. Essa é a função do pai. Mas o pai, para que a criança confie nele e acredite que ela pode andar de bicicleta, que ela pode pular na piscina, que ela pode pular, né, de cima daquele degrau, daquela coisa, ela precisa confiar no pai. E para ela confiar no pai, esse pai precisa existir para ela desde sempre. Está presente não só de corpo, mas de alma também. Desde sempre. Não é? E não é assim, porque muitos pais falam, ao longo dos anos, né, eu tenho 44 anos de profissão, então já vi muitos modelos de família, de pai. Então assim, mas quando crescer, quando eu puder levar pro estádio de futebol, quando eu puder levar comigo para pescar, quando eu puder, aí eu levo. Mas aí nem você vai conhecer ele, nem ele vai te conhecer. E quem te garante que ele vai querer ir? Ô Goza, já que você disse sobre o papel do pai na vida dos filhos nesse momento, queria que você falasse um pouquinho também quando não há esse pai. Não é por N motivos, tá, gente? Eu não vou detalhar, mas por N motivos, quando não há esse pai. Como que fica essas crianças criadas por aquele termo que as pessoas usam de mãe solo? Eu vou fazer uma referência ao Papa Francisco, que ele falava assim, não existe mãe solteira, existe mãe, ponto. Então, mas a criança que não tem para a sua formação, o seu desenvolvimento, a presença de uma figura paterna, ela precisa que
que alguém exerça a função paterna. Né? Então, qual é a função paterna? É essa de ser quem tira a criança daquela proteção absoluta e põe a criança na vida real, no mundo, na civilização. Você não vai fazer isso com uma criança de 1 ano. Você não vai fazer isso com uma criança de 2 anos. Mas a partir dos 3, que é a idade que a criança vai para a escola, né, e que ela começa a descobrir um mundo fora daquele mundinho dela, ela precisa que essa função paterna seja exercida. Então pode ser um tio, pode ser um avô, pode ser uma pessoa da família, um padrinho. Né? Para nós católicos, a figura do padrinho, né, ela é muito importante. A gente tem curso, né, para ser padrinho, onde você ouve. Onde você entende qual que é o seu papel. Qual é o seu papel, não é? Então, é ele que vai, alguém tem que exercer. Não precisa ser necessariamente um homem. É preciso que a função seja feita, não é? Mas ela tem que ser feita. Mas, claro, que para a construção da identidade da criança, até ter um modelo de homem, quando você está falando de um menino, é importante. Mas não é assim, se não tiver, então vai dar errado. Não, a criança vai buscar. A criança vai buscar. Ela vai buscar em alguém uma referência. Nem que seja um treinador de futebol da escolinha dele. Nem que seja o treinador de futebol da escola, o pai do amigo. Né? Um pai que vai sempre à escola dela, o pai de um coleguinha que sempre está na escola, que participa das coisas. Hoje, graças a Deus, né, a gente tem desde pequenos os professores homens na escola das crianças. Não é? Tem o professor de educação física, tem o professor de música, como o Edmilson, que veio aqui, né, outro dia com a gente. Tem o professor de xadrez, tem o professor de capoeira, tem muitos homens, né, na educação. Graças a Deus, isso facilita para a criança, isso dá uma referência para ela. Mas eu acho que o mais importante de a gente ressaltar aqui é que toda criança precisa da função paterna para que ela se desenvolva, para que ela vá para o mundo preparada para os desafios, para aquilo que ela vai precisar desbravar, para as frustrações, não é? Porque a figura paterna é aquela que fala vai e que garante. Se der errado, eu estou aqui. Ô, Goza, a gente está falando sobre essa função dos pais, né? das mães solo. O que me incomoda muito quando vai se aproximando do Dia dos Pais é algumas coisas que a gente vê, algumas falas, alguns vídeos nas redes sociais de mães que fazem questão de, no Dia dos Pais, ressaltar que elas são mães solos, como a gente comentou. Isso me incomoda muito porque, de certa forma, tira um pouco do brilho do Dia dos Pais de entender o seguinte: infelizmente, aquela criança ou aquele ambiente, aquela família não tem um pai. Mas eu acho muito uma postura meio que covarde de dizer isso logo no dia tão bonito dos pais, em que muitas crianças, tem muitos pais bons que fazem a função da forma correta e que são pais exemplares. Isso é uma postura de alguém que ainda não lidou com aquela falta? Que postura que você acha que tem uma pessoa que tem esse tipo de conduta logo no dia tão bonito? Porque, ao contrário, eu não vejo. Né? A gente não vê no Dia das Mães um pai que, infelizmente, às vezes não tem uma mãe ou que aconteceu algo fazer. Mas isso me incomoda muito, de fato, de que me deixa, inclusive, até entristecido. Pois é, quando talvez a coisa está mal digerida, né, a gente, ao invés de assumir e refletir, né, sobre o significado daquilo para a gente reage, né? A gente faz uma reação, né? Quase como se fosse um revide. Como se fosse uma exaltação? Assim, eu já vi isso, né? O meu filho é só meu. Eu não preciso
de marido para criar filho. E eu Mas quero seu que filho todos precisa de saibam. pai. E quero que todos saibam, mais ou menos, é isso? Assim, mas eu não preciso, mas o seu filho precisa de pai. Eu já vi muitas mães solo, por opção delas, né, passarem aperto quando os filhos crescem e começam a perguntar: quem é meu pai? Cadê meu pai? Por que você não me deixa ver meu pai? E por que meus amigos têm e eu não? Por que você não me deixa ver meu pai? E aí elas têm que se desdobrar e sair dessa posição, que eu acho que é muito perigosa, né? É claro que eu não quero fazer nenhum julgamento, né? Podem acontecer situações em que você ficou sem o companheiro, sem o pai do seu filho. Mas acho muito perigoso você assumir: eu quero um filho só meu e eu vou dar conta. Talvez você dê conta, mas talvez você não tenha pensado no quanto aquilo priva o seu filho de uma alegria, de uma companhia e de um desenvolvimento saudável, né? Eu acho que nesse sentido, assim, quem se interessar por esse assunto, vou fazer uma propaganda aqui, mas seguir no Instagram o Piangers, Marcos Piangers mesmo. Ele tem um livro, O Papai é Pop. Ele é um homem que foi criado por uma mãe solo, porque o pai abandonou a mãe, né? E ele mostra ali no Instagram dele a batalha dele para ser um bom pai. Eu sigo o Piangers há muito tempo, e eu trouxe um texto dele para ler hoje, em homenagem aos pais, mas ele é muito exemplar, porque assim, ele não é: olha, eu sou o pai perfeito. Ele fala: olha, eu passei um aperto danado para fazer isso aqui, para entender isso aqui, mas olha como eu entendi, olha como eu fiz, me ajuda, tenta, descobre o seu jeito e fala para mim. Então eu sou uma fã do Piangers. E eu acho que o que vale muito é a tentativa. Você A não tentativa. Não precisa ser um pai exemplar. Você não vai acertar toda vez, não. E o seu erro, ele abre caminho para que a criança também erre e aprenda que ela pode errar e consertar. Porque se você quer parecer para a criança um ser perfeito, você fica inatingível. E aí você fica distante dela. Não é essa, né? Não é essa a ideia, não é Não isso. é essa a realidade. Não é essa a realidade. Então, para a gente terminar, para a gente não ultrapassar muito tempo, eu vou ler o texto do Marcos Piangers, 13 verões. Tivemos 13 verões na praia todo final de ano. Até que minha filha mais velha me disse: não gosto mais de praia. Passou a ficar na cidade com amigas. Foi abrupto. Em um verão dançávamos no mar, apostávamos corrida, desenhávamos na areia. No outro, estava sem ela. Faço cálculos. Tenho 13 verões com minhas filhas. Por 4 anos, são bebês. Por 9 verões, são crianças. Depois disso, adolescentes. Apenas 20 dentes de leite para guardar. Apenas 7 apresentações de final de ano na escola. Apenas uma formatura. 50 natais, talvez. A rotina desgastante faz a vida parecer um filme em câmera lenta. Um filme exaustivo. Mas de repente, sem aviso, o filme acaba. E você sente saudades. Quer rever o filme, aproveitar mais da próxima vez, rebobinar. Os dias parecem longos, mas os anos são curtíssimos. A infância passa devagar e, de repente, passou rápida demais. Vá às apresentações escolares. Pegue seus filhos na escola. Transforme os momentos mais chatos em brincadeiras. Ria perto dos seus filhos para que eles sintam que você gosta de cuidar deles. Veja-os aprendendo a andar, a falar, correr, andar de bicicleta. Esteja na formatura. Chore no casamento. Seja um bom avô. Esteja com eles de corpo, alma e vontade. Aproveite o
tempo que tiver com seus filhos. Serão apenas 13 verões. 13 mágicos verões que passam rápido demais. Muito bonito. Cheguei até a emocionar, porque meu filho está nessa idade, 11 anos, está se aproximando, e cada vez que eu vejo uma foto, um vídeo dele bem infantil, já sinto uma saudade imensa. E com esse texto lindo a gente encerra esse encontro desta quinta-feira. Eu sempre falo, quando a gente encerra aqui, que passa rápido demais. Eu tenho a impressão que às vezes durou 5 minutos e durou aí 21 minutos já que a gente está conversando. Goza, mais uma vez é um prazer te receber aqui. O Instagram, para quem quiser entrar em contato, é quersaber.psicologia. Quersaber.psicologia. Psicologia. E para terminar mesmo, eu quero parabenizar os pais que são pais, que assumem a paternidade, e incentivar os pais que talvez por medo, talvez por inexperiência, talvez por não terem tido um pai, não se sentem à vontade na paternidade. Aproximem-se, né, de si mesmos e sejam o pai que você não teve. Seja o pai que você não teve, descubra-se como pai. Você vai ganhar muito e seu filho também. E ganha mesmo. Obrigado. A Goza atende lá no seu consultório, né, na rua Barão do Monte Alto, 125, sala 101. E o Instagram, quer saber psicologia. Como é que fala de novo? Quersaber.psicologia. Você pode entrar em contato lá pelo direct. Tem também lá o link do WhatsApp para você marcar aí, né, sua primeira visita, seu primeiro, né, atendimento com a Goza. Margarida Maria Paulo Rodrigues Vargas, a Goza. Obrigado mais uma vez. Bom final de semana para você. Obrigada para vocês também. A Goza está de volta na próxima quinta-feira, sempre às 15h30, aqui na Rádio Mulher. Muito bonito o texto. Lindo, né? É lindo. Assim, e eu falei de verdade, meu filho tem 11 anos. Passa muito rápido. Dá um aperto, né? Assim, e quando eu chegava em casa, que era alegria de eu chegar em casa. Hoje eu não, assim, tem beijo, não abraço. É a mesma coisa, né? Muito rápido. A gente vai perdendo a graça para eles, né? Eles vão descobrindo outras coisas. E assim, é natural, às vezes eu fico bravo comigo mesmo, né? Nossa, não dá nem mais, mas isso é natural. E outra coisa, a gente também potencializa isso com as informações, com as coisas que eles têm. Meu filho agora tem um computador gamer, então assim, vai ficar